seu marido e eu, seu Laís. Dena já tem uma direita à parte. Daí eu vou nos bancos, Mas ficar mais longe, já escuta a voz da pista. e ela é mais velha. Eu faço assim, Fica mais melhor do que fazer sair. esse ano. Pode fazer pressa. Tem que passar. Mas não fez mal frequentado. Porque não passa nada. Não. Pode fazer. Jesus, ele já está com a música, mas está com a música. Eu queria tirar. A música cantada para fazer a peça. Jesus, ele mestre diz o movimento de espiritualização que se opera no mundo todo, tendo vossas vistas voltadas sobre todos aqueles que imploram a vossa assistência, e fui para que me enxagila de Deus, e com especialidade a plena que constitui o Espírito de verdade, o Espírito consolador, o entre nós no caminho do bem, nos proporciona alívio nos sofrimentos e consolação em nossas aflições. Que ele seja para nós um arrimo voluntário na defesa de todo o mal. Senhor, proteger aqueles que desejarem se iniciar na vossa doutrina. Dai a lua de entendimento para a boa compreensão da vossa palavra. Que a vossa paz seja sobre todos nós. E a de Deus de Jesus está agora aberto o estudo do Zé. E aberto o estudo do Zé, a senhora do Evangelho. O que guia ele consigo. Hoje, bastante tempo para conversar. Isso aí. Isso aí. Muito bem, né? E o humor Já deu? Ele cai. está caindo. Talvez vire diferente. Talvez vira. Desviou Carlos. Boa noite a todos. Antes de iniciar, eu queria pedir 1000 desculpas da semana passada, né? Semana passada fez. Vamos ver se nós desculpamos. Tudo correu para que desse errado na semana passada. Eu toquei o telefone e estava mexendo com alguns aplicativos, não consegui. Daí não pude botar o aviso no grupo. Quando eu me lembrei era tarde demais. Não, mas você avisou uma semana antes. Você avisou aqui. Algumas pessoas não estavam aqui, não viram. Eu estava e ia vir também. Não fosse me juntar assim, avisar, eu estava pronto. Eu vi. Mas nós temos, né, Seda? Enfim, eu peço desculpa, foi um erro meu. Passou rápido, a gente ficou aqui, bateu um papo e preparamos para outra palestra, né? Eu vou chegar aí também. Muito bem, gente, então a gente vai continuar trabalhando aí o capítulo 6, né, Vida Espírita, falando sobre os Espíritos, e nós estamos no item 5, Escolha das Provas. Hoje é dia 28 e nós estamos no estudo 89. E nós paramos semana passada na pergunta 263, então a gente vai iniciar hoje, iniciando com a pergunta 264. Então, os Espíritos, o Kardec pergunta a espiritualidade, né, sobre essa questão da escolha das provas, né? O que orienta o espírito na escolha das provas? O que mais importa para o espírito no momento em que ele está escolhendo as provas? Essa aqui é a pergunta, né? Então, vamos ver a resposta que os espíritos dão a Kardec. Eles dizem assim: ele, ou seja, nós, né, escolhe as que podem servir de expiação. Opa, veja só, ele está dizendo expiação, nem colocou provas aí, né? Ele quer dizer assim, que a primeira coisa que conta no momento que nós vamos escolher a nossa vida, fazer as nossas programações, são as experiências que nós vamos ter para corrigir erros nossos no passado. Essa é a primeira coisa, né? Essa é a primeira etapa. Tá?
no sentido de não por castigo nem nada, no sentido de criar oportunidades de aprender a não fazer errado de novo. Isso chama-se expiação. Tá? Fazê-lo adiantar mais rapidamente. Então a ideia, né, é, segundo a sua natureza das faltas, fazer com que a gente possa se adiantar mais rapidamente. Então as provas, ou as expiações são escolhidas de acordo com a natureza das nossas faltas, né? Então é conforme as faltas que a gente precisa corrigir. É assim que é a primeira coisa. O que você precisa corrigir em você? Você corrigir um vício, um determinado vício? Então a gente vai elaborar alguma coisa para que você venha e passe por algumas situações em que te experiencie melhorar nessa condição. Essa é a primeira coisa, né? Uns podem impor-se uma vida de misérias e provações para tentar suportá-las com coragem. Então, para alguns, talvez seja essa expiação vir uma vida difícil, uma vida miserável, uma vida que precisa de várias necessidades até materiais, então daí enfrentar com coragem e suportar isso e superar, né? Para outros, querem experimentar a tentação da fortuna e do poder. Alguns já precisam experimentar tentações, e aí vem prova da fortuna, do poder, da beleza, todo aquele processo que a gente sabe, né? Bem mais perigosas pelo abuso e pelo mau emprego que se lhes pode dar pelas más paixões que desenvolvem. Então, essas provas aqui, né, das tentações, sempre as tentações sempre são mais perigosas. Podem fazer com que, pelas nossas más paixões, a gente acabe falindo. Né? Outros, enfim, querem ser provados nas lutas que terão de sustentar no contato com um vício qualquer, às vezes, né, em situações de vício. Então, resumindo, né, escolhe-se as provas de acordo com a natureza das nossas faltas. Então, para cada um de nós, de acordo com aquilo que a gente ainda precisa experimentar para melhoramentos que a gente não adquiriu no passado, é escolhido as nossas provas, né? E para espiar erros e progredir de forma assim tão mais intensa. O espírito miramês, ele faz um comentário interessante sobre essa questão. Ele diz assim, veja só que como fica mais lúcido, ele diz assim: o espírito que tem preparo para escolher suas provas, se estivesse na carne, talvez escolhesse outros testemunhos. Veja que interessante. Se você hoje, vamos fazer uma análise, né? Vamos olhar para nós, para a nossa vida. Se você fosse escolher hoje, você escolheria essa vida que você tem? Aqui, agora, encarnado. Você escolheria esse marido, essa família, esse lugar que você está morando hoje, essa condição social, financeira, a tua saúde, o teu corpo físico? Escolheria isso? E assim escolheria? Sim. 100 vezes sim. Dá para separar alguma coisa? Sim, alguma coisa não? Alguma coisa 100 vezes sim. Só agradecer, né? Assim, É o que merecemos. senti assim um sim meio. É que podia ser pior, né? Você pensar, podia ser pior. Exatamente, é só agradecer. Não, que não posso piorar, né? Não, no sentido do Tem que geral. dizer que está ruim, mas está Eu bom. não sei qual o percentual, mas duvido que as pessoas, muito pouca gente aceita a vida que tem. Muito pouca gente. Haja visto, né, quanto mais a gente conversa com pessoas que vivem reclamando da vida. Né? Então, porque quando ele diz assim, ó, porque em espírito a lucidez é outra. Quando a gente está em espírito, a nossa visão é outra. Tá? E o que interessa é o maior aperfeiçoamento do espírito. Então você escolheu exatamente tudo isso que você está aqui, mas você escolheu no espírito. E se você desencarnasse hoje e voltasse à condição do espírito, você escolheria de novo, né? Mais uma vez, porque é uma escolha necessária para você, entendeu? É mais ou menos como, por exemplo, alguém que precisa fazer uma faculdade. E ele vai escolher fazer a faculdade. Ah, mas eu entrei na faculdade e foi difícil, foi ruim de pagar, foi ruim de ir, fui
Você escolheu essa faculdade. Você fez até vestibular. Você estudou para poder entrar lá. E depois você está lá, você reclama. Como é difícil, né? Então é assim que funciona. Se tivesse que escolher, a gente escolheria tudo. Mas o principal ponto nessa história que nós estamos colocando é assim: se você não está gostando de tudo, é sinal que está te ajudando. Porque se você gostasse de tudo, você não estaria crescendo para nada. Porque a gente cresce nas dificuldades. Se a nossa vida fosse um mar de rosas, se você estivesse muito feliz com a sua vida, é quase que exato que você não estaria crescendo como deveria. Então o fato de nós não estarmos satisfeitos é porque a nossa escolha foi boa. Vocês estão entendendo? O fato de a gente não tá gostando, você gostaria de ter mais dinheiro, ser mais bonito, é porque você escolheu bem. Você escolheu bem. Eu sempre digo assim, a gente, se você olhar uma pessoa, por exemplo, que tem tudo na vida, e olhar o que você não tem, é isso que você tem que dar valor, aquilo que você não tem. Porque se você tem as condições de ser uma pessoa melhor no sentido moral e intelectual, cada um de nós tem. Hoje, se você quiser fazer um curso qualquer, aqui entre nós, por exemplo, você faz. Nem que você tenha que fazer um empréstimo educacional, ou nem que você tenha que estudar pelo próprio YouTube, que hoje tem essas facilidades, mas todos nós temos condição de ser pessoas melhores com as nossas dificuldades que nós temos hoje. A gente tem essa capacidade. Então é o suficiente. É o suficiente. Mais que isso, talvez a gente estaria errando já. Deu para entender? Então, encarnação boa nesse planeta de provas de expiação, encarnação boa no sentido de aperfeiçoamento, é aquela que é difícil. Aquela que é fácil é uma encarnação de tentações, aí é mais complicado. Eu comecei a falar ali, né? E ela diz assim também: quando na carne, aqui, né, logo que aparecem os primeiros sintomas dos reveses que escolheu, a gente se apavora. Porquanto a escolha sempre é teoria, enfrentar as dificuldades é prática, bem diferente. Bem diferente. Não é assim? Muitos desistem no meio do caminho. No entanto, tornam a pedir reforço em voltas sucessivas. Olha só, então, quando a gente desiste, quando a gente volta para lá, como está dizendo ali, é o seguinte: a gente olha o que a gente desistiu e pega de novo. É a partir daí que eu quero pegar. Eu errei, agora eu quero acertar. Então essa visão espírita que a gente tem, do fato de que a gente precisa enfrentar realmente e aceitar aquilo que é difícil para nós, e tentar com coragem, como ele diz ali, suportá-las, se você fizer isso de forma adequada, você não vai repetir mais. Isso já é um salto para o espírito. Diferente de uma visão qualquer de outra crença aí, que acredita que seja castigo, ou acredita, por exemplo, na teoria da prosperidade. Você pode mudar a tua vida se você tiver fé. Não. Se você tiver fé, você vai ter força, vai ter condições de suportar. Mas você não vai mudar completamente a tua vida por isso. Porque isso é um desígnio de Deus. Você está aqui seguindo desígnios de Deus. Entender isso faz com que a nossa vida fique mais leve. Por quê? Porque tem a questão da aceitação. Quem não aceita as suas condições de vida vive em sofrimento. E o sofrimento mental e espiritual somatiza em sofrimentos físicos. A gente sabe disso. Então, o aceitar, o resignar, que tanto o Evangelho fala, é uma questão de saúde para a gente até. Ok? Beleza? Comentário, gente? E ele continua dizendo aqui, ó. Então, tornaremos a pedir reforço em voltas sucessivas, em outras encarnações, pois somente a reencarnação dá-lhes a chave dessa libertação espiritual, que eles por vezes veem em outros rosários no mundo onde vieram. O que faz a gente ter força para suportar isso é saber que lá no plano espiritual a gente convive com espíritos que já passaram pelo que a gente passou, para aprender.
Então a gente se exemplifica neles. Não é assim? Até aqui na Terra a gente faz isso. O que dá a gente às vezes motivação para a gente ultrapassar dificuldades é ver que outras pessoas também passaram. Então é isso que está dizendo. Quando a gente volta ao plano espiritual e vê que existem lá espíritos que já passaram por tudo que a gente passou e hoje vivem, têm uma condição de vida melhor, faz com que a gente encare com mais coragem. Na verdade, a doutrina espírita é que nos dá essa força, porque a gente tendo conhecimento e sabendo como que a gente o marido os filhos são, faz parte desse pacote que a gente recebeu, né? E que se cada um tentar fazer a sua parte, claro que tem horas que dá vontade de correr, tem horas que está bom, tem horas que não está tão bom, mas tudo isso faz parte do pacote, né? De saber que toda família é assim. Que às vezes a gente fica pensando assim, mas aquela família vive tão bem, acaba pensando coisas que lá é diferente. Nenhuma família é diferente. Então todas as famílias têm os seus altos e baixos e faz parte da vida. Faz parte Vai estar toda a vida. É que às vezes a gente só enxerga o lado bom daquele casal. Nossa, aquele casal, né? Vive bem, sempre estão juntos. Às vezes em outro lugar estão brigando, coisa que a gente não vê. Ou não quer ver, porque, né? Porque não existe perfeição, não existe 100% bom e nem 100% ruim, né? Essa questão de relacionamento, casamento, assim, a gente tem que estar sempre pensando o seguinte: o planeta que nós estamos vivendo é um planeta em que os habitantes aqui são habitantes ainda em aprendizado. Né? Por isso que o nosso planeta é um planeta de quem vem para cá escolheu expiação. Expiação. Provas. Então, um casamento, o que é? Ou é expiação, ou é provas. Um dos dois. Não é felicidade. Está entendendo? Felicidade em uniões nós vamos atingir lá na frente. Quando os dois espíritos vierem com condições de afinidades, gostos iguais, assim por diante. Né? E aí sim a gente vai ter, digamos assim, uniões mais felizes. Por enquanto, gente, é suportar. Essa é a ideia. E tem situações, isso aí está dentro do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala que Deus, o homem não. Como é que é? O que Deus uniu, o homem não separa. Está lá no Evangelho. Diz assim, fala sobre o divórcio. Diz, quando a coisa fica muito ruim, quando começa a ter débitos nos dois, porque vocês podem acrescentar créditos, mas a coisa pode piorar. Se começar a virar vingança, virar ódio extremo, separa. Experimenta numa próxima, lá para frente, e os dois podem estar um pouco melhor, né? Aí cara de novo. Está entendendo? Porque senão às vezes pode se piorar para os dois. Por isso que o Espiritismo ele é a favor do divórcio, como Jesus também era. Como Jesus falava. Né? Então, não é, por exemplo, que você, porque são livre-arbítrios, cada um de nós escolhe o nosso livre-arbítrio. Você escolheu alguém e esse alguém te escolheu, livre-arbítrio. Tá? Mas muitas vezes, talvez nem seja elas as duas pessoas certas. Nosso livre-arbítrio. Tem um nome dele lá, aquele escritor que trabalha no Brasil, Richard Simonetti, ele faz um livro chamado Plano B. E ele conta exatamente uma história de espíritos que a espiritualidade que eles eram para se encontrar e não. Demoraram, erraram, fizeram um monte de besteira, encontraram outras pessoas, mas tudo a espiritualidade aproveita para poder fazer as pessoas crescerem junto nessa relação. Né? Então, sempre é livre-arbítrio nosso. Sempre é. Por quê? Mas isso não é o caso de agora. Estamos falando de promoções. Né? Não de. E aí ele diz assim também, Milanês, ele diz assim: quando dizemos que a solução dos problemas se encontra dentro de cada ser, então a solução de todos os nossos problemas na Terra, tanto espiritualmente, se encontra dentro de cada um, temos a prova na escolha do espírito viciado em bebida. É um exemplo, tá?
viciado em bebida desregrada, ou seja, aquele que toma um pouquinho a mais, sabe? Ele nasce em um meio que ele proporciona a facilidade de aprender a beber. Aprender a beber é o seguinte: saber o limite, que é o começo do viciado. O viciado tem que aprender o limite, em qualquer situação, seja ele em álcool, fumo, jogos, sexo, é limite. É o que geralmente o viciado não tem. Tá? Porque é nele que o Espírito sente as tentações. É justamente nessa questão. Tá? Então, pelos sofrimentos que esse mal causa, compreende a necessidade de se livrar do vício com mais profundidade. Então, o viciado, ele está dizendo aqui, em bebida, ele monta uma encarnação dele para vir num grupo que bebe. Bastante. Para fazer parte. Para sentir as tentações. Para perceber os erros. É vendo o amigo caindo na valeta que ele diz: peraí, eu não quero ser assim. Caiu. E muda a consciência. Entendeu? Mas às vezes ele pode voltar e continuar no vício também, né? Não pode. Essa é uma prova difícil, mas é uma prova. Ele serve como inspiração e também como prova. Como é, por exemplo, o dinheiro. Por exemplo, a mesma situação. É uma prova para você aprender a ser próspero. Mas você pode ficar trazendo só para você. Uma prova. Sempre são provas. Tentações. Né? Como, dizem eles, aprender o desprendimento vindo pobre ao mundo? Como é que você vai aprender a ser desprendido, ajudar e causar prosperidade para as pessoas se você vier pobre? Para você aprender a ser isso, você tem que ter uma condição financeira adequada. Então, para cada coisa, é uma prova. Riqueza é prova por causa disso. Né? Como perdoar se não houver quem ofenda a gente? Como é que a gente vai aprender a perdoar alguém se a gente encarnar junto com pessoas que só são boas, que nunca ofendem a gente e tal? Né? Então é preciso que se encarne numa família que te deixe, às vezes, com vontade de fugir. Você aprender a perdoar. Eu sempre falo assim: se você está encarnado junto de um grupo, seja de amigos, de família, e você não tem ranço com ninguém, se ninguém te faz mal, preste atenção, que quem está fazendo mal desse pode ser você. Já perceberam isso? Não? Assim, se nenhuma das pessoas ali te ofende, talvez é você que cause ofensa. Porque sempre vai ter num grupo as pessoas que vão te ofender. Eu duvido nessa terra alguém que nunca foi ofendido. Todo canto tem. Todo mundo. E se não tem, é você que está ofendendo. Você não percebe isso. Porque tem muita gente que ofende e não percebe. Não percebe. E para ele está tudo bem. Porque é ele que está ofendendo as pessoas. Entendeu? Então preste atenção. Só os espíritos mais iluminados que não se ofendem. Mas sempre, esses é que sofrem mais ofensas. Quando o Gandhi foi preso, né, um repórter perguntou para ele. Ele foi preso várias vezes. Aí depois, quando ele conseguiu estabelecer o regime e tal, um repórter perguntou para ele, né, se ele perdoaria o tanto mal que os ingleses tinham feito para ele. Ele dizia assim: mas perdoar por quê? Eu nunca me ofendi. Então isso é uma posição do espírito. Você pode passar pela vida e nunca se ofender, mas sempre vai ter alguém te ofendendo. Mas se você não quiser se ofender, você não se ofende. Você não é melindroso, como a gente chama, né? Tem gente que é bem melindroso. Mas ele incomodava as pessoas, então. O Gandhi, ele incomodava as pessoas. No sentido do bem que ele do bem, fazia. No sentido da Sim, posição dele. Da posição dele. Então ele incomodava nessa maneira. Dessa maneira. Mas ele não se sentiu ofendido. Não, ele não ofendido. Ele foi torturado, foi preso, passou fome, tudo mais. Bateram. Ele ficou preso várias vezes. Bateram. Sim, exatamente. E ele nunca sentiu, porque ele via isso como o mal do ser humano que ele estava naquele momento ajudando. Era um processo. Mas era necessário encarnar ali, né? Como abster-se do sexo com equilíbrio, se não se conviver com facilidade de desregramento?
É assim que você aprende. Né? É no desregramento que você começa a entender o equilíbrio. Precisamos estudar todos os pontos de aperfeiçoamento espiritual e meditar neles, e assim trocar a experiência para que a gente possa progredir. Ok? Perguntas 265. Então, gente, só resumindo, essa pergunta 264, a resposta é: quando a gente está lá em cima, a gente escolhe o que é melhor para o nosso aperfeiçoamento. E geralmente, o melhor para o nosso aperfeiçoamento é um remédio amargo, porque ainda somos seres que precisamos de remédio amargo. A doença que nós trazemos, as doenças que nós trazemos no nosso espírito ainda, precisa de remédio amargo. Estão entendendo? Quanto mais evoluído nós formos, menos amargo será o remédio de aprendizado. Entendeu? É isso que conta primeiro, aperfeiçoamento. 265. Se alguns dos espíritos escolhem o contato com o vício como prova, então se alguns espíritos preferem vir e ter contato com vícios como prova, a pergunta que o Kardec faz, os que escolhem por simpatia, os que estão dizendo, não, eu quero vir num grupo de bêbado que eu gosto de beber. Será que tem esse tipo de gente? Né? E pelo desejo de viver no meio adequado aos seus gostos, ou para poderem entregar-se livremente às suas inclinações materiais? Tem pessoas que querem ser ricos porque querem gastar. Nós temos esse poder de escolha lá em cima? O que vocês acham? Se eu gosto de comer lasanha, eu vou encarnar numa família italiana? Tipo, lá que eu vou engordar. Bem? Ou se eu gosto de comer bolo, eu vou encarnar na família dos Brestos? Vai lá que eu escolhi. Só porque eu quero me desbanjar e comer? Tem esse poder? Vamos ver o que os Espíritos respondem. Por certo. Por certo. Então quer dizer que tem. Tem gente que sim. E veja só, eles deixam a coisa acontecer. Né? Que é você ser lambuzado. Mas só entra aqueles cujo senso moral é ainda pouco desenvolvido. Porque aqui se tem já um senso moral, fica com medo. Né? A prova decorre disso. E eles a sofrem por tempo mais longo. Ou seja, eles vão ter que encarnar de novo para corrigir isso de novo. Porque se você vem porque gosta, e vem e recebe essa condição, você vai acabar se viciando mais. E isso vai demorar mais tempo ainda para você corrigir. Né? Então vai demorar mais encarnações. Cedo ou tarde, compreenderão que as satisfações dessas paixões brutais têm para eles consequências deploráveis, que terão de sofrer durante um tempo que lhes parecerá até eterno. Você veja só, de tão difícil que é. Curar um vício não é fácil. Aqui na carne a gente tem determinados vícios, a gula, por exemplo, que eu falei aí, é um vício difícil de curar. Vamos combinar, é um vício difícil de curar. Tem determinada coisa que a gente não consegue suportar. É muito bom. Né? Então imagina um espírito viciado. E daí ele vem e faz com que esse vício fique pior. Para ele, a partir daí, se ele vai disso, é uma eternidade. Uma eternidade. Deus poderá deixá-los nesse estado até que eles tenham compreendido suas faltas, pedindo por si mesmos, eles pedindo por si, no meio de resgatar então essas provas proveitosas. A ideia sempre é o equilíbrio, e é isso que nós estamos fazendo aqui. Né? Não adianta você, por exemplo, no caso de, citamos aí o Gandhi, podemos citar Buda, por exemplo. Buda, ele era um príncipe, e depois ele foi viver comendo excremento de galinha por 6 meses, no meio da floresta, sem ter nada. Aí ele virou um esquelético e quase morreu. E aí ele começou a compreender uma coisa, peraí, nem tanto isso, nem tanto aquilo. Eu preciso de um equilíbrio. Aí nasce as 4 novas verdades, assim vai andando. Né? Por quê? E é isso que nós temos que ter aqui na Terra. Não adianta a gente querer amanhã, vamos me livrar de todos os meus bens materiais
sair pelo mundo pregando o Evangelho. Eu não estou preparado para isso ainda. Meu Deus, estou longe disso. Né? Primeiro lugar que eu chego, eu fundo uma igreja e começo a ganhar dinheiro. Né? Porque faz parte do nosso ser isso. Entendeu? Então, o que você tem que fazer? Equilíbrio. Né? Equilíbrio. Poder financeiro capaz para fazer você crescer, a tua família, trabalhar, evoluir, usar a tua inteligência e assim por diante. Mas não, por exemplo, querer só viver para isso. Dá a oportunidade de conhecer pessoas, se socializar, viajar, estudar, entendeu? Dividir, dar a oportunidade para as pessoas que estão em volta de você e assim por diante. Usar a tua inteligência, o teu trabalho não só para você. Equilibrar as coisas. Essa é a ideia. Um pouco do espiritual, um pouco do material, dentro desse sistema. Aí nós estamos caminhando dentro de uma perfeição da nossa encarnação. Né? Porque se não fosse para mim melhorar a minha família, eu não estaria dentro dela. Eu estaria dentro de outro. Então, se eu estou lá, eu tenho que trabalhar para quem está comigo. Ok? Então, não há uma regra geral nas escolhas das provações, mas todas elas nos trazem lições. Todas elas. Tudo que nós escolhemos, dia após dia, nos traz lições. Mais ou menos demoradas, dependendo da situação. O que o tempo fica encarregado de transmitir para os processos, principalmente da dor. Então, quando a gente escolhe essas tentações aqui, elas existem para nos ensinar alguma coisa. Né? Agora, você não pode se jogar. Né? Você é uma pessoa preguiçosa. Você vai ter condições de ser preguiçoso nessa encarnação. Mas tem uma hora que você precisa perceber assim, peraí, chega de encostar em barranco. Está na hora de eu progredir alguma coisa. E aí você começa a acelerar o processo. Né? Os vícios do álcool, os excessos que a gente tem, tudo vai virar consequência para o espírito, em qualquer situação. A criatura inteligente percebe pelos seus próprios pensamentos que a classe dos espíritos pertence. Se o homem tem prazer em viver no meio de desequilibrados, é um deles. Por aí, analisemos a nossa atitude, certificando-nos de quem somos, diante do que nos buscamos por sintonia. Se você olha para os teus amigos e percebe que todos os amigos são bebum, quem que eu sou? Como diz Jesus, dizem quem tu andas e te direi quem? Essa é a ideia, sintonia. Se você está nessa encarnação e você percebe que do teu lado tem só gente egoísta, é porque você veio justamente para equilibrar isso. Se você está numa encarnação e percebe que do teu lado você só tem gente fofoqueira, é porque você veio para equilibrar isso. Então, vamos perceber. Opa, peraí. Pelo menos eu vou me salvar desse grupo. E cai fora. Ou reduz pelo menos a situação, ou tenta mudar um pouco o teu grupo. Ok? Entenderam? Isso é impor limites na nossa encarnação. Isso é impor equilíbrio na nossa encarnação. Mas isso é preciso perceber, como diz assim, olhar para dentro de nós, né? Começar a olhar no espelho. Entendeu? Mas se eu estou acompanhado dessa galera, é porque eu também tenho esse defeito. Isso não precisa ser muito esperto para saber, né? Comprar um espelho bem grande. Mas as outras pessoas são o nosso espelho. É nisso que ele está falando. Eu sei, quase As outras pessoas que nos acompanham são os nossos espelhos. Porque elas não vêm para nós por acaso. Aquele que muito sofre deve reconhecer que muito tem a espiar e aprender. Isso é uma visão nossa espírita, né? Se a tua encarnação é muito difícil, é porque você tem bastante prova e muita coisa para aprender. Se você está numa faculdade em que você tem que... Eu entrei em engenharia, na faculdade de engenharia, e eu começo na primeira aula, matemática básica, eu não sei. Pô, peraí.
Então eu vou ter que estudar matemática básica. Entendeu? Então, se você tem está sofrendo demais com a sua situação, é porque você tem muito para aprender ainda. Então precisa se esforçar mais. Né? E que dele depende, então, uma resignação. Tornar-se a sua encarnação proveitosa por esse sofrimento. Então a gente aproveita isso para poder crescer. O maior problema nosso, não é, eu falo nosso porque a gente tem que se incluir, estamos todos aqui, é que a gente acha, por exemplo, que tem que ser feliz aqui, agora, nesse momento, nessa encarnação. E a gente está estudando isso e vendo que essa escolha de provas diz bem o contrário. Aqui não é o lugar, como diz Jesus, de felicidade. Ainda. Nós temos uma felicidade relativa. Né? Algumas coisas movimentam-se nas peças da nossa vida que nos trazem felicidade. Mas a ideia aqui é que a gente ainda vem aqui para trabalhar, para poder aprender. A felicidade é lá na frente, ou lá na outra esfera. Essa é a ideia. E infelizmente a gente quer, por lei, ser feliz aqui. E a gente daí, o que acontece? Você gera muita expectativa e ninguém vai ser feliz aqui. Então, um bando de gente aí frustrado. Um bando de gente frustrado. Ganhar na Mega Sena, ele fica feliz. Mas alguém ganha. Imagina se você passar a vida inteira pensando no dia da Mega Sena e não ganha. Você frustra. Eu estava lendo um artigo esses dias sobre o cidadão americano. Os Estados Unidos estão com um problemaço. Problema, digamos assim, que pela primeira vez na história, a expectativa de vida nos Estados Unidos está caindo. Veja que interessante isso. Principalmente em homens. Nos Estados Unidos, hoje, um rapaz de 18 anos, ele tem uma expectativa de vida menor que um rapaz de 18 anos em Bangladesh. Porque eles estão dizendo, eles chamam lá de o desânimo da morte, mais ou menos isso. É tanto, porque veja bem, um cidadão americano hoje, mediano, ele, com o que ele ganha, o seu status social e a sua qualidade de vida, ele seria milionário em 90% dos outros países. E nos Estados Unidos, ele é um fracasso. Ele se sente fracassado. Vocês estão entendendo? Por causa do tal do sonho americano, você tem que crescer, tem que ganhar dinheiro, tem que viver assim. Metade da população está frustrada. E daí o que acontece? Eles caem nos opioides, eles caem na droga, eles caem na depressão, eles caem no suicídio. Então, a expectativa de vida está baixando, principalmente entre os homens. Falta de Deus, espiritualidade. Exatamente. Muita matéria, que é o que nós estamos estudando aqui, ó. Todas as pessoas decepcionadas com as suas encarnações. Os opioides sabem o que é, né? Os opioides são remédios. São drogas licenciadas. Eles vão na farmácia e compram. Principalmente remédio para dor, né? E a partir daí, começam a consumir opioides, os opioides começam a consumir umas drogas um pouco mais fortes, e daí já vem o álcool, daí já vem depressão, e daí já vem suicídio. E veja que é interessante, que é uma sociedade tanto declínio que eles não aceitam o problema deles. Eles acham que o problema da droga lá nos Estados Unidos é dos outros. Eles têm que combater a droga que os caras estão produzindo aqui na América Latina. Isso é a mesma coisa que lá em casa nós fosse tudo viciado em chocolate e nós resolvêssemos lá que nós vamos explodir a Nestlé. Porque o culpa é da Nestlé. Pô, se é eu que estou fazendo com que haja consumo, os Estados Unidos é o maior consumidor de droga do mundo. É porque alguma coisa está errada com eles, é o que você está falando. O problema é de Deus. É o espírito que está precisando ser curado. Entendeu? E essa é a ideia dessa encarnação. Né? Eles não aceitam as dificuldades. E olha que a dificuldade é psicológica, como eu falei. Um americano mediano, ele é milionário em qualquer país do mundo. Ele não se sente bem. E nós aqui no Brasil, coitado, estamos comendo. Muita gente está almoçando de hoje para comer amanhã, e está tudo bem.
E tem expectativa de vida crescendo, 75 anos, 76, a cada década nós estamos crescendo 1, 2 anos de expectativa de vida. Eles não têm SUS, não têm NPS, eles não têm aposentadoria, então a vida deles, quando você começa a chegar perto dos 50, eles entram num estado de pânico. Porque agora vai começar a ficar doente, não tem nem dinheiro para pagar a doença. Você está entendendo? Então tudo isso vai acelerando o processo de desânimo. Então isso acontece, né, como nós estamos falando, que ele é um país extremamente materialista. Extremamente materialista. Ok? Acho que deu, né? Já falei até demais. Vamos fazer nossa oração e vamos fechar. Semana que vem nós falamos da pergunta 266. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui, aprendendo. Eu acho que é importante, né, que a gente tenha consciência de quem somos. Se estamos no estado de necessidade, de dificuldades, é porque ainda precisamos desse remédio. E ter consciência disso nos faz ter mais coragem, mais fé para enfrentar esses obstáculos. Obrigado à espiritualidade por estar ao nosso lado, nos dando força, nos auxiliando. Obrigado por Deus ter nos dado um instrumento da prece, que é um instrumento importantíssimo para que a gente possa ultrapassar essas dificuldades. E obrigado por nos dar a oportunidade de aprender nesse ambiente dessa casa espírita. Obrigado à espiritualidade por nos trazermos a doutrina, onde a gente recebe as informações e melhora tanto nossa moralidade quanto nossa intelectualidade. Queremos agradecer também, em especial, aos nossos guardiões, anjos, mentores, que nos trouxeram até aqui. Agradecer aos espíritos dirigentes da casa, que preparam o lugar, que nos recebem com tanto carinho toda semana. E agradecer ao Mestre Jesus, que é o comandante geral e aquele que nunca deixa nenhuma das suas ovelhas se perder. Então, em nome de Jesus, nós encerramos o nosso estudo de hoje e deixamos esse espaço com muita gratidão. Que assim seja. Então vamos lá.